entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Gente, bem-vindas a mais uma reunião da Sociedade de Exploradores de Parques. Hoje o assunto é a paixão da minha vida. Estou aqui emocionado para falar de Walt Disney Imagineering. Na verdade, né, a gente vai falar sobre isso. Até a palavra Imagineering não é da Disney, mas acabou ficando. Muita gente, não vou dizer todo mundo, porque eu não conheço o mundo inteiro, né, mas muita gente associa a palavra Imagineering à Disney. Então, a gente veio conversar sobre isso. Você que está nos ouvindo e nos vendo no futuro, eu estou aqui com o Felipe, com o Greg, com Maiara, Luiz e Thaís. Aí eu vou pedir que cada um dê um oi para a gente começar a conversar. Bora, Felipe? Bora! Oi, pessoal, vamos lá. Imaginei na veia. Oi, Greg? pessoal, Gregório aqui. Eu estava tentando terminar de ler o livro do Bob Wise para o episódio de hoje, mas não consegui concluir, estou na metade. Livro novinho, chama Dream Chasing, que lançou esse mês. Recomendo. Maiara? Oi, gente, aqui é Maiara. Tô mais de ouvinte hoje, a situação está caótica, mas muito animada para voltar a participar aqui. Luiz e Thaís? Opa, Oi, gente, tudo bem? pessoal. Bom, a gente também vai estar mais de ouvinte, mas o assunto começou a pegar meu interesse depois daquela série do Disney Plus, né? Que nem tinha Disney Plus no Brasil e a gente arrumou um jeito de assistir. Eu queria começar, gente. Bem, deixa eu começar me explicando aqui. Bem, Walt Disney Imagineering é uma divisão da Walt Disney Company e que cuida, sendo bem sucinto, depois a gente vai dissecando isso, né? Ela cuida da criação e da engenharia, por isso Imagineering, mistura de Imagination com Engineering, ou seja, imaginação com engenharia, cuida da criação e desenvolvimento, na construção de parques temáticos, das atrações dos parques temáticos, de navios temáticos, de restaurantes temáticos, de bares temáticos, ia dizer hospitais, de hotéis temáticos, é, da Disney. Atualmente até de condomínios fechados na Disney. Condomínios, temos, né, vários setores e ramificações de Imagineering. E acho que a grande magia, além do fato, né, gente, de criar isso tudo que estou falando, acho que já faz parte de, assim, as histórias que são conferidas, as histórias que são inseridas em tudo isso que eles desenvolvem, há muito da magia, né, do que nasce está nas histórias que são inseridas ali. Mas o que, ao longo das décadas, acho que foi criando essa mítica em torno da Walt Disney Imagineering, são os detalhes, né? E acho que a gente vai conversar sobre isso aqui. Foi algo que, no início, pelo que eu sei, foi espontâneo, se preocupar com detalhe, tinha muito a ver com o Bob Walt, mas depois a coisa foi acontecendo, foi virando uma cultura empresarial, mas é aquela cultura empresarial que pelo menos eu gosto, né? Que é aquela que é espontânea, né? As pessoas, por real envolvimento e gosto de trabalhar lá, e paixão e tal, elas foram se envolvendo e começou a ficar uma coisa divertida, pensar em detalhe, dentro de detalhe, dentro de detalhe, né? E aí virou a, vamos dizer assim, esse imã que acaba atraindo tanta gente, né? E, bem, eu queria começar para ver o primeiro contato com vocês, de assim, quando vocês souberam que existia uma área, uma empresa, uma divisão da Disney que cuidava de Imagineering. Eu lembro que é, saber mesmo, né, gente, assim, que existia uma empresa, eu tinha ido a Paris a primeira vez, na Disney de Paris, em 2000. Eu fiquei pé da vida, porque eu só descobri que existia o Walt Disney Imagineering quando eu voltei. Então, vocês têm quase 25 anos, né? E aí, gente, eu fiquei simplesmente fanático. Eu lembro que a minha primeira fonte de leitura sobre Imagineering, antes mesmo de comprar os dois livros básicos, né, a Bíblia, né, as duas Bíblias de Imagineering, foi o site do Gene Hill, que acho que existe até hoje, né, gente? Eu não sei se o endereço é o mesmo, é genehill.com, que é um site muito bom, eu acho ele muito verborrágico, cada texto que o Jim
fazer enorme, enorme, né? Enche linguiça pra caramba, mas foi lá que eu comecei a encontrar textos e eu comecei a conhecer mesmo o Walt Disney Imagineering. Aí, logo depois, eu encomendei, eu acho que o primeiro livro, que já tinha saído, ou saiu da criança, não lembro direito, e logo depois saiu a continuação. São dois table books, né? Dois livros de mesa, cheio de fotos, ilustrações e textos bem escritos explicando sobre a Walt Disney Imagineering. Mas eu não quero me alongar aqui, porque a gente tem muito papo ainda, né? Eu queria puxar Felipe. E aí, primeira vez, Felipe, que soube? Você lembra? Cara, Mas, é, alguma coisa, Greg? não, é que fala, antes disso, você falou Jim Hill, eu não entendi bem o nome, se puder soletrar para eu saber o que que J-I-M, Jim Hill, Hill, Jim Hill. Ah, tá. É que eu Hum. digitei Hill, isso no Google, mas apareceu um Jim Hu, com Ah, U ao invés de I. aham, é o E é Jim uma Hill. coisa que não tem nada a ver. Tipo uns livros de vampiros. Ah, muito bom. Mas sim. E parece que esse site não existe mais, então. Não, mas ele escreve ainda. Outro dia eu esbarrei, acho que no Twitter ele com certeza tá. Procura lá porque ele tem perfil e tal. Ele está escrevendo em algum outro lugar, se escreve para algum site agora. Ele tinha o dele. Mas já que você começou, Greg, vai você. Primeira vez que você ouviu falar, soube que existia essa área, ou, uau, tem gente que cria isso. Olha, eu imaginava que tivesse alguém que criasse, porque alguém tem que fazer essas coisas, né? É. Mas eu acho que a primeira vez que eu fui para Orlando, eu não tinha tanta ideia de que era um departamento separado. Eu até fui descobrir depois que na época tinha um espaço, se não me engano, no Animal Kingdom, que ficavam os Imagineers à disposição durante o dia no parque, que você podia conversar com eles, mas eu não tinha ideia que isso poderia acontecer. E hoje eu acho que nem tem mais isso. E mas eu não lembro exatamente qual foi o momento que eu descobri. Talvez, talvez tenha sido ou quando eu li alguma biografia do Walt Disney, ou quando eu pensei, eu gosto muito disso, que como será que eu faço para trabalhar nesse negócio? E aí fui tentar descobrir, mas eu não tenho um momento claro para mim de como eu cheguei na descoberta de que existiam os Imagineers, que existia um departamento da Disney chamado Walt Disney Imagineering, E você tem vontade de mas trabalhar lá? olha, eu acho que se eu tivesse a oportunidade eu ia gostar muito. Eu acho Uhum. que é um lugar que eu não sei se às vezes se o hobby vira trabalho, você perde o gosto, né? Não Esse é sei, esse isso pode problema, né? acontecer. Mas, mas pelo que eu já vi, o que eu de vídeos do pessoal lá trabalhando, da série do Disney Plus, eu acho que tem cara de ser um trabalho que eu ia me divertir muito. E mesmo que indiretamente, eu acho que tem muita relação com o que eu faço hoje em dia. Mas Então isso eu que eu te acho perguntei, né? que se fizerem a Disney Jundiaí aí, ó, que estiver na cidade de Imagineer local Pronto, chame brasileiro. Greg. Felipe. Cara, é, bom, eu já contei algumas vezes a minha história com o recente com Orlando, né? E a Disney especificamente, né? A primeira vez que eu fui foi em 95, quando eu era um moleque ainda. Então, na época, nada não despertou esse tipo de curiosidade, porque ainda não era a hora, né? Mas quando eu e a Ju, depois da gente casado, depois que a gente foi a primeira vez, em 2009, passou a repetir ano a ano, eu comecei a ficar curioso, porque eu sou engenheiro mecânico, então eu tenho uma curiosidade natural por esse tipo de coisa, né? Eu olho pro negócio e falo, nossa, como é que funciona isso e tal? E aí comecei a correr atrás de algumas coisas, de algumas informações. Como é que funciona esse brinquedo? Como é que é isso aqui? Como é que é aquilo ali? E aí esbarrei lá nesse negócio, Imagineering, poxa, o que que é Imagineering e tal? Só que conhecer de verdade Imagineering foi só realmente quando eu comecei a produzir conteúdo do Passaporte Orlando. A partir do momento que a gente começou a fazer, desde o blog, aí depois realmente virou o podcast, que aí eu comecei a pesquisar de verdade, entender, estudar a história da Disney, e aí vocês barram nos nomes, você entende, pô, quem que é o que fez isso, quem que fez aquilo, e aí que eu comecei a pegar realmente o interesse no assunto Imagineering, descobrir as pessoas, descobrir os nomes, descobrir que projeto que cada um fez, é a primeira geração de Imagineering que trabalhou com Alt, depois a segunda, terceira, tal, tal, então foi
foi, como você falou, é orgânico, assim, o interesse foi crescendo, foi aparecendo, fui cada vez mais me cavocando, pesquisando, entendendo e curtindo cada vez mais e só ah, me apaixonando por esse assunto, por essa profissão, e é como o Greg falou, se me desse a oportunidade, eu como engenheiro, de trabalhar num projeto desse da Disney, por mais que não seja a parte criativa, sabe? Ô, Felipe, você é o cara que vai projetar a planta de utilidades que vai fornecer ar comprimido lá para... Cara, eu topo, entendeu? Eu adoraria realmente ter uma oportunidade de trabalhar num projeto desse da Disney para ver como é que é. Maiara, não sei se está podendo falar, não sei. Tô podendo, cheguei, gente, Ah, que em bom. casa, finalmente. Eu também não tenho certeza de quando foi assim, ó, eu sei que eu conheci o Imagineering, mas eu chutaria que, assim, eu tenho dois tios muito fãs também de Disney, eu já mandei o convite aqui para eles participarem várias vezes, eles não vieram, mas tudo bem. E a minha primeira viagem foi com eles. E eu era uma criança muito medrosa, então, às vezes, assim, sei lá, ia entrar numa Haunted Mansion, eu tinha medo do que eu ia ver, e meu tio ia me explicando, ó, o pessoal fez assim, 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 é assim que funciona isso, esse efeito eles conseguem desse jeito. Então, acho que foi isso, esse momento que eu comecei a entender as pessoas que estavam ali por trás, né? Projetando tudo aquilo, criando tudo aquilo, e eles dois iam me contando essas histórias, assim, e aí eu soube. Eu devia ter uns 12 anos, talvez, foi nessa primeira viagem, ou nessa viagem ou um pouco depois, assim. E aí foi assim que surgiu esse, também quando saiu a série, não tinha aqui não tinha Disney Plus no Brasil, mas aí, né, a gente sempre dá um jeito, né? Não vou falar como, mas a gente dá um jeito de assistir as coisas. Então sempre foi assim um interesse bem grande, mas eu acho que foi esse momento, foi mais ou menos essa época que eu soube que existia um departamento. Foram eles contando essas histórias, essas implicações, para me tirar o medo. Legal. Luiz, Thaís? Quer falar? Ah, pode ser. Bom, como o Gregório falou, eu também imaginei que existia alguém que fazia isso, né? Mas eu também não sabia que tinha um nome, né? Todo. Mas eu acho que foi, assim, foram duas coisas andando juntas. Passaporte Orlando, a gente ouvindo bastante, aprendendo mais, a gente é o louco das curiosidades, tudo que o Felipe traz, a gente adora. E também eu sou muito viciada no canal que chama Defunctland, que fala de atrações que foram aposentadas, eles acabam falando uma coisa ou outra. E mas aí, assim, a gente virou paixão aqui em casa depois da série também do Disney Plus. E aí eles começaram a soltar outros documentários, que aí você vai vendo um complemento o outro. Então, O meu, eu acho que eu vi alguma coisa na faculdade, que eu tinha aula de cinema e meu professor trazia bastante coisa da Disney. Mas o que eu me lembro mais assim foi escutando o Passaporte Orlando também, que a gente começou a ficar é, pesquisando mais, né? sim. Uma coisa assim, que às vezes eu tento trazer um pouco né, dos episódios de Passaporte Orlando sobre isso, que é uma coisa que sempre me despertou muita curiosidade sobre essa parte toda do Imagineering, é que, por exemplo, enquanto a Ju, ela é a maníaca do Fast Pass lá, do Lightning Lane, que ela fica lá no celular, tá, desesperada, tá, tentar pegar a melhor fila possível, melhorar e tal. Eu sou o cara que tá lá na fila olhando para cada tijolo, para cada cantinho, falo assim, caramba, alguém pensou em botar esse treco aqui, então... esse é o tipo de coisa que sempre me despertou muita curiosidade, pelo qual, assim, fui atrás para tentar entender um pouco mais, fui conhecer essas pessoas que fazem isso. E faz parte de tudo dessa magia que os Imagineers trazem pra gente, assim, que é pensar ali, né, no mínimo detalhe da cor da tinta do corrimão, que tem que ser meio tortinho, porque isso que tem que, sabe, essas coisas que são fascinantes, assim, pra mim, na parte do Imagineering mesmo. Eu acho que isso é muito legal. E sim, tem muita gente que passa muito batido nisso. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava vendo um vídeo que saiu essa semana no canal da D23 sobre a Tower of Terror. Eles fizeram mostrando os detalhes da fila, da Uhum. estrutura de lá, falando, o hotel tem que parecer como uma coisa de 1939, do momento que cai um raio, que tem um acidente. Então, as louças são da época, o guardanapo é da época, tem uma revista da mesma data, o que está passando, assim,
tudo é pensado nos mínimos detalhes e são muitos detalhes que estão espalhados por lá. Você pode perder não, ganhar muito tempo observando tudo isso. Que às Uhum. vezes as pessoas simplesmente passam direto pela fila, sem ter atenção aos detalhes. E hoje em dia, com essa questão de agendamento de Light Lane e até o aplicativo Play Disney Parks, ou Instagram, WhatsApp, qualquer outra coisa, o pessoal só fica vidrado no celular na fila, né? As pessoas não olham para os lados e ficam pensando, a ride, que é a grande coisa que está lá, sem ter atenção em todos os detalhes que estão em volta. E até a Disney de certa forma, incentiva isso com os aplicativos que ela faz. O, É. outra coisa que me deixou meio assim, poxa, não podiam fazer isso. Na Rise of the Resistance tem single rider agora. Só que o single rider não pega o pré-show. Entrei Pula um direto monte lá de dentro. coisa. É, sabe? Não, é como se o resto não fizesse parte da experiência, de toda a Exato. contextualização, sabe? Então, a própria Disney, às vezes, esquece isso que é feito com muito cuidado e muito carinho pelos Imagineers, mas às vezes o público não entende ou não está nem aí, mas quem gosta mesmo, presta atenção, acaba se envolvendo e aproveitando muitas outras camadas das atrações e dos parques. Uhum. O Imagineering, ele é aquela ápice do storytelling, né? Um ride, as pessoas realmente, acho que isso que o Greg falou é muito importante. É uma coisa que às vezes eu tento mostrar para as pessoas também. Um ride, uma atração, ela não é só você sentar no carrinho e correr, né? É, normalmente o Imagineer, quando ele projeta lá, seja uma área temática, seja um ride, assim, a história começa a ser contada desde a hora que você entrou, pisou na fila, sabe? Tá lá de trás, você tá do lado de fora do carrinho, você tá ouvindo. Então, o Greg deu o exemplo da Tower of Terror. A Tower of Terror, você já tá na atração, quando você tá lá na Sunset Boulevard, que você tá ouvindo os caras gritando. Aqueles gritos lá, alguns deles não são gritos de pessoas reais, eles colocam gravação, às vezes, de pessoa para dar o clima do ambiente, sabe? Então, é o mato que tá todo meio mal lembrado lá de fora da Haunted Mansion, por exemplo. Tudo aquilo já vai te colocando no clima, já vai te contando uma história. E é isso que o Imagineering sempre soube fazer bem. Tá certo que a gente ultimamente vem criticando a Disney por não tá aplicando o mesmo tipo de qualidade de Imagineering que eles faziam no ano passado, mas a fila faz parte da atração. Ah, é chato ficar na fila. Ah, às vezes sim, às vezes a fila tá muito demorada, mas assim, se você entra para curtir, para entender, olhar os detalhes, cara, ali você já tá na atração, ali você já tá tendo sendo imerso naquela história por causa da forma que os Imagineers contam a história para você através de detalhes, de coisinhas, isso que é muito impressionante. Luísa, com a mão levantada aí. Eu ia falar só que não se encontra mais os Imagineering no Animal Kingdom porque eles são animais em extinção. Era Muito. só uma piadinha. Aí eu queria, até pelo comentário do Felipe, gente, porque às vezes eu até esqueço. Outro dia até estava pesquisando algumas coisas sobre o que eu vou dizer agora, que é, bem, a ideia do parque temático, lembrando sempre que antes era a ideia, não era do theme park, né, gente, parque temático, era amusement park, a ideia de parque de diversão, né? É a expressão parque de diversão e parque temático foi a junção de algumas intenções de Walt Disney, né? A ideia de ser um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos, porque aquela velha história, levava os filhos para brincar no parque, ele ficava sentado no banco e observava que ele não tinha muito o que fazer, não sei, ficar observando os filhos brincando, porque não tinha atração para ele, e ele ia olhando ali quieto o tempo todo e via que tinha sujeira, barulho, blá, blá, blá. Então foi a junção de querer todo mundo, a família se divertir junto, com lugar. E aí entra nesse ponto, né, Felipe, todo mundo que já comentou até agora. Acho que daí veio a ideia de preocupação com detalhe, porque quando a gente fala detalhe, são detalhes. Aí foi uma evolução, né? Numa fila tem um detalhezinho, um easter egg ali que lembra uma história. Isso foi a evolução desse detalhe. Quando a gente tem, tipo assim, nível zero dele imaginando o detalhe, o primeiro ponto é o detalhe de que as coisas não estejam sujas e estejam sempre bem conservadas, né? E isso dentro do contexto de cinema, né? Que isso que eu estou falando agora, gente, que às vezes eu esqueço, sabe? De tanta coisa, até que eu estudo, eu imaginei, às vezes eu perco essa primeira raiz,
que ele queria que as pessoas tivessem a sensação de estar num cenário de um filme, né? Então, as primeiras inspirações foram um filme, eu nem lembro mais direito se era a própria Disney, acho que não era a própria Disney, não. Se alguém que souber, Greg, Felipe e tal, que é um passado no Velho Oeste e tal, ele estava lá, ele já estava pensando no parque e tal, e aí foi uma inspiração, caramba, como seria legal, aí teve a ideia da Frontierland, a partir dali, né? Uma das lands, tem muitos parques. Então, isso é uma coisa legal da gente lembrar, que a ideia de muita coisa que acontece nos parques Disney e que foram ficando comuns, tipo encontrar personagens, são, né, atores, entre aspas, né, e que como tinham atores representando seus papéis no início lá dos parques, ainda tem, de certa maneira. Então, a ideia é que a gente fique imerso nisso. E um ponto que eu acho bem legal a gente pensar também é que tudo isso é a ideia de sair do mundo. Você tem um lugar onde você se sinta fora do mundo. Acho que muito, muito mesmo do sucesso, vem lá de marketing até o lado cultural, é a ideia de não só adulto, tá, gente? Acho que vale para adulto, para adolescente, para criança. É a ideia de você estar num lugar fora do mundo. A criança não está tendo que estudar, né? O adolescente, tá, ele está focado em se divertir, o adulto em relaxar. Então, Felipe, eu também, acho que desde sempre, eu gosto muito da sensação de estar numa bolha, aquela bolha consciente. Eu lembro a primeira vez que eu fui à Disney, eu tinha 16 anos, eu lembro já animado, não sabia da ideia de Imagineering ainda, mas eu tinha um folheto do Epcot com uma arte conceitual, aquela arte conceitual maravilhosa, detalhada e tal, grande do Epcot. E eu lembro que já no galera de excursão adolescente, povo já indo primeiro dia do Magic Kingdom, onde é que tem montanha-russa? Onde é que não tem montanha-russa? Caceta! Eu queria montanha-russa também, mas meu Deus do céu. Eu queria ver, sabe, aqueles detalhes. Eu queria estar Uhum. num universo à parte. Isso até hoje É, acontece comigo. É uma grande, tanto que, né? tanto que tem aquela placa na entrada da Disneyland e do Magic Kingdom, né? Que quando você entra ali, você tá deixando o mundo para trás, você tá entrando no mundo de magia, de não sei o quê. Então, aquilo é muito verdade, é o que você falou. Você entra realmente num. Não é à toa que eles chamam de cast members, né? Porque é como se fossem membros do elenco, né? E até nesse ponto que você falou, que quando o parque temático puxa essa coisa de filme, acho que a primeira geração de Imagineering. Exatamente. Eu tenho esse chaveiro aí. Eu tenho esse chaveiro, exatamente, tá pendurado na minha porta lá. É, esse é do Magic Kingdom, porque o da Disneyland ele é retangular. O do Magic Kingdom é É, redondinho. uhum. É, a primeira geração de Imagineering veio dos estúdios, né? Porque ele precisava de gente para projetar o parque, para projetar as coisas. Então ele trouxe gente do estúdio de cinema para escrever roteiro, para escrever diálogo, para projetar o cenário. Então, realmente vem disso o parque temático. A gente está imerso, está dentro do cinema, porque realmente a galera veio do cinema para trazer isso para dentro do parque temático, que é o que criou a primeira geração ali de Imagineering, né? E muito doido, porque muito da minha ligação com a Imagineering também depois foi. No início dos anos 70, meu pai já faleceu, mas era o Banco do Brasil. Gente, início dos anos 70, tá? 1973. Ele foi transferido para Brasília. E a Brasília é total e completamente artificial. Tanto que aí, gente, tem mil teses de mestrado, juntando, comparando Kubitschek com Disney, Brasília com Disneyland, tem mil coisas, né? De fato mesmo, na biografia, nas biografias, a última, né? Bem feita sobre o Walt Disney, tem lá, dizendo mesmo que no final dos anos 60, no início dos anos 60, que a Disney tá até, eu li isso, né? Tá lá na biografia, que realmente o governo do Distrito Federal entrou em contato com a Disney para ver se podiam fazer um parque em Brasília. Isso é real, isso não é lenda, não é Jundiaí, isso é verdade. Então, assim, as coisas se ligam muito. E por que eu estou falando isso? Porque o artificial, Brasília tem essa pegada, né? O artificial é uma coisa que me atrai muito. E querendo ou não, né, gente? Brasília, Planalto Central, longe pra caramba, não sei o que, no meio do nada, é uma bolha, né?
Então, esse raciocínio de bolha é uma coisa que me atrai muito. Até, por exemplo, lugares onde eu adoro estar o tempo todo, que é a Disneyland, a Anaheim, porque, além de ser uma bolha, tem cantinhos bem legais que eu consigo ficar sentado. Foi o que o Felipe falou. Não necessariamente é ir numa atração. É a fila, é ficar sentado, é um restaurante, é um bar, vendo Rivers of America, na New Orleans Square. Então, assim, sabe? Carousel of Progress. Não, não faz isso, não, assim, por favor, editor, retire esse comentário, porque tem Vai certas ficar, pessoas vai que ficar. gostam do Coração do Progresso. Mas, por exemplo, o Greg, que tem essa péssima mania de depois do almoço ir, depois do almoço. Meu Deus, ele vai depois do almoço com a Correção do Progresso. Mas é isso, agora sem brincar, são os lugares que relaxam a gente, né? Aí até eu queria perguntar para vocês se vocês sentem essa coisa de sair do mundo quando vocês vão a Parque Disney. Vai lá, Greg. Eu acho que quando eu tô lá eu consigo me desligar completamente de qualquer outra coisa que está acontecendo no mundo em volta. Até o celular vira uma câmera fotográfica, eu procuro nem ficar olhando mais nada, porque eu gosto de estar imerso mesmo no que está acontecendo. Até uma coisa que eu fiz quando eu fui correr a meia maratona lá na Disney, eu sempre corro usando fone de ouvido, ouvindo podcast ou música. Quando eu corri lá, eu não fiquei com fone de ouvido por nem um minuto. Eu comecei a correr e comecei a ouvir os barulhos, as músicas tocando, o povo falando. Tirei os fones, guardei e fiz a minha maratona inteira sem fone de ouvido, que provavelmente é a maior corrida que eu já fiz na vida, sem estar ouvindo nada, porque eu queria estar justamente imerso no ambiente. É um ambiente que é muito convidativo para tudo isso. Igual o Felipe comentou, a Torre do Terror, eles colocam os gritos artificiais lá, na, eles colocam cheiros artificiais para você ficar pensando que está num lugar diferente, para sentir o cheiro da comida que na verdade nem está sendo feita lá de verdade. Eu acho que tudo dentro do parque é feito de uma forma artificial, mas para te enganar no bom sentido e te fazer sentir num outro ambiente, né? Então eu acho isso muito legal. Eu gosto disso e para mim é praticamente um retiro espiritual. Eu acho que é o lugar que eu consigo esquecer dos problemas, esquecer do resto do mundo. E como estou pagando caro para ir lá, eu me entrego mesmo, tenho que aproveitar ao máximo, do primeiro ao último minuto e me desconectar do resto do mundo. É isso aí, exatamente junto com o Greg nessa. Quando eu tô lá, realmente. E acho que é por isso que a gente volta pra lá tantas vezes, sabe? Porque quando você tá lá, você consegue deixar tudo pra trás. Você consegue deixar problema, dor de cabeça, sabe? Eu tô de férias, eu tô aqui. E até. E eu não tô falando só de Orlando, né? A gente tá falando de parques de um modo geral, ou Califórnia. É, se você vai para Orlando. Você está em Orlando, você é uma coisa. Agora, se você está dentro da Disney, dentro dos parques da Disney, é outra vibe. Então, eu já tive essa experiência de ficar hospedado dentro da bolha Disney, que você não sai de lá por 3, 4 dias. Você fica no Hotel Disney, você só vai no Disney Springs, você não vai nem no Walmart, sabe? É um outro nível de imersão que você parece que realmente não existe nada fora dali. É muito doido isso. Tanto que, assim, é até. Por isso que a gente fica meio chateado quando a gente vê coisas que quebram essa imersão, que quebram essa bolha, que quebram essa magia, né? Tipo, alguém protestando por política dentro do parque. Pô, não tem nada a ver isso, tipo de coisa, sabe? Porque a gente tá lá, a gente não quer saber disso, a gente só quer saber de realmente entrar no mundinho e aquele mundinho de nostalgia, de alegria, de emoção, de felicidade. E a gente quer estar lá naquele nosso mundinho. E é por isso que a gente paga tanto dinheiro para ficar indo, voltando, voltando tantas vezes para lá, porque é muito é viciante, você fica viciado é, nesse mundo mágico, longe de todo o resto do mundo terrível que a gente vive por aqui com tanta merda, sabe, acontecendo. Então isso é muito louco. Maiara? Não estava conseguindo me desmutar. Nossa, gente, com certeza. É uma outra. É do momento que você passa a primeira vez na entrada, lá no arco do Walt Disney World, você já. A cabeça parece que entra em outro, já, eu já começo a sorrir, falar com todo mundo já com muito mais. Tudo bem, eu sou simpática, mas com mais simpatia ainda, assim, você fica de outro. é,
entra num outro estado mesmo mental, porque mesmo que seja cansativo fisicamente, as preocupações são muito centradas naquilo, assim, sei lá, tá tudo longe, eu não vou me preocupar com o que está acontecendo na minha casa, no mundo, enfim. Então é outra coisa. E você entra você fica imerso num nível. Eu nunca fiquei hospedada dentro da Disney, mas eu tive lá em maio agora, né? E assim, eu não sou uma pessoa, eu sempre fui muito, bom, eu era uma criança que, eu espero que nenhuma criança esteja ouvindo agora, mas assim, eu era uma criança que tinha medo do Papai Noel, minha mãe teve que me contar que ele não, né? Enfim, não vou falar, vai que alguém tá, Ele não Spoiler, ia fazer nada spoiler. de mal pra você. que ele não ia fazer nada de mal para mim, ele não quer fazer nada de mal para mim. Chega lá, gente, eu acredito, o Tigrão é real para mim lá, sabe? Eu choro absolutamente todas as vezes que eu encontrar o Tigrão, eu vou chorar, me debulhar em lágrimas, de pagar mico. Porque você tá lá em outro, sabe? Você fica despido de pudores, eu acho, talvez um pouco, né? E é isso, é a ambientação, é você olhar para todos os lados e você tá realmente todos os lugares estão dentro daquela vibe, sabe? Foi muito legal, inclusive, voltar agora com os meus pais depois de ter trabalhado e poder falar para eles: olha, tem um cantinho aqui, tem um lugar assim, olha só isso daqui, olha esse detalhe, não sei onde, porque é isso que torna, acho, a experiência ainda mais engrandecedora, sabe? Você pode ir para a Disney e não olhar para os lados e você vai se divertir. Mas se você tiver você percebendo essas coisinhas assim, você tem um nível de encantamento que não só ir lá e ir no brinquedo parece pequeno depois, sabe? É isso, Ô, falei um Mayara, monte, não sei se falei não, e alguma coisa que não quando falei. você trabalhou lá, eu imagino que você devia ter um nível de imersão maior. E eu acho que é muito comum o cast member trabalha o dia inteiro, horas extras, e ele, no período de folga, volta para o parque para se divertir e não trabalhar, né? Olha, Você deve ter gente, passado um período muito longo de imersão completa, assim, no mundo Disney, né? totalmente. Primeiro que assim, os ônibus do condomínio não levam para lugar que não é a Disney, leva para o mercado, leva para o Walmart, pro Publix, sei lá, para o Correio. E uma vez na semana para o Florida Mall. Eu não fui nenhuma vez no Florida Mall, eu fui depois que acabou. Eu não quero saber. Eu vou sair para fazer compra e eu vou sair para ir no parque. Tinha festa, né? O pessoal fazia festas, e aí perguntavam para mim: você vai na festa hoje? Falou, gente, vocês me perdoem. Festa eu vou no Brasil, eu vou na minha casa. Aqui eu quero ir no parque, isso não tem na minha casa, não sei se eu vou, não sei quando que eu volto, sabe? Então eu ficava até fechar todo dia que eu podia, que eu tinha disposição física e mental, enfim, a mental a gente dá um jeito sempre, mas a disposição física para ficar, eu ficava até o fim. Realmente você fica ainda mais na bolha, se você gosta, né? Quem não gosta, foge, mas quem Uhum. gosta, fica lá o tempo inteiro. Ô, Eu Mayara, ano ficaria. passado, eu até contei no podcast, né? Eu fui para San Diego para uma reunião de trabalho e eu tive a Uhum. oportunidade de falar, vou correr para Disneyland, né? Acabou, eu acordei, eu estava em San Diego, eu acordei às 4 horas da manhã para fazer uma reunião de lá, aqui no Brasil, então por causa do fuso horário, era 4 horas da manhã de lá. Fiquei em a reunião até meio-dia, peguei o carro, dirigi até Anaheim. Eu tava tão cansado, porque já era o terceiro, quarto dia de reunião, eu tava cansado. Na hora que eu pisei dentro da Disneyland, cara, parece que eu ganhei, parece que eu Passa, tomei né? Monster e Red Bull na veia, assim, sabe? Eu tava cansado, eu tava com sono, eu tinha dirigido, eu tava longe, não sei o quê, tinha acordado cedo. E aí, na hora que entrei na Disneyland, deu uma euforia, né, que você entra naquele negócio, É, e eu fui até as 2 horas da manhã. Então é uma coisa muito louca passa. isso. Você passa, é uma coisa que passa. Quando você tá É, lá, você tá cansado, mas passa. Na hora que você entra lá, você parece que você ganha sim. uma. Nessa viagem mesmo é que não aconteceu, a gente começou pela Disney, então eu não estava tão cansada no começo da viagem quando a gente estava fazendo os parques da Disney. Mas eu tenho um probleminha no quadril, chegou uma hora que, né, o corpo cobrou, não tem jeito. A gente estava, sabe, go hard or go home, não tinha, sabe, eu sou desse jeito. Chegou um dia, a gente estava entrando no Universal, assim, atravessando o City Walk, eu dando uma mancadinha. Minha mãe, e aí, você tá bem? Falei, fica tranquila, a primeira montanha-russa vai passar. Eu vou, na primeira fila que eu entrar, eu tô curada. Não tem, sabe? Primeira coisinha que eu fizer, eu já vou ficar bem. Não precisa encher o copo do o Coke Freestyle, eu já vou ser curada. Não precisa nem, sabe, muita coisa. Então, realmente, quando você tá ali, as coisas somem. Meu tio tem um dor no joelho, nossa, todo ano que ele tava lá, tava lindo, perfeito.
não precisa, não tinha mais dor, né? É uma coisa Uhum. que realmente te tira desse estado de dor, preocupação, enfim. Luiz, Thaís? Ai, Fala primeiro. ai, Ai. Não, ai, ó, é muita emoção falar que a computadora caiu. não, é um portal, é um negócio mágico mesmo. Eu também tenho hérnia de disco. Pergunta se doeu alguma vez na viagem. Doía a perna de andar no parque, mas as costas não senti nada. Mas é o que a Mayara falou, só de você entrar aquele arco já parece que você já mudou sua personalidade, a Thaís Ranziza ficou lá para trás, agora é tudo paz, amor, diversão. E tudo isso que vocês falaram, não tenho o que tirar, mas uma coisa que bate muito em mim quando eu vou nos parques é a questão da nostalgia. Soma tudo isso que vocês falaram, e a gente é criança dos anos 90, então pegou aquela época das animações, né, que hoje são clássicas. Então, como assim, além de toda essa euforia do parque, do cuidado, para mim bate muito a questão da nostalgia, porque tá ali na minha cara, desenhos da minha infância, referências. Ai, não tem como. Aquele Magic Kingdom, eu dou um passo, eu choro. Não dá. E ninguém me fala que não é o Mickey que eu tô lá abraçando, que eu tô pedindo autógrafo. Não, não é o Mickey, é o Mickey para mim. Eu já vi ele em várias partes e mais de uma vez no dia. Sim, mas é o Mickey. E aí é engraçado, né? Assim, Felipe tocou nisso, Greg, e eu penso muito nisso. A gente está pagando. Aí você fala, pô, Bruno, pelo amor de Deus, está falando de magia aqui, de bolha. Eu falei, cara, não é isso. É literalmente um dinheiro que a gente paga. Ô, gente, quando a gente vai no restaurante, quando a gente vai numa boate, quando a gente vai ao teatro, é um dinheiro que você está pagando para ficar num ambiente em que ali você quer sair do mundo. Só que é muito mais caro, no caso, e é muito mais mágico. Então, assim, sabe, é o tipo de relação, tipo assim, é o que o Greg falou, pô, eu tô pagando, então, assim, eu quero aproveitar ao máximo. E é por aí, sabe? Porque muita gente, quando fala isso, nossa, não é, foi o que o Greg falou, cara. Você ralou, trabalhou, você quer ir para aquele lugar exatamente porque tem essas características, a milésima potência, diferente de um teatro, um cinema e tal, que, cara, você está pagando muito alto, eu quero sim. E o fato de você estar pagando muito alto ser um lugar muito legal, você realmente sabe do dia a dia. É o que acontece comigo, sabe? Assim, eu estava lembrando da atração do Pooh do Disneyland, do Critter Country, né? Que agora será aquela loja do Pooh, colocar, acho que é a loja do Pooh dividiram, né? Uma parte é Tatiana, a outra parte continua sendo do Pooh. Do Pooh conservaram a parte de comida e a Tiana por parte de roupa e acho que comida também. Cara, aquele cantinho ali do Critter Country é a coisa mais linda e fofinha do mundo à noite, com a iluminação do cara. Gente, ali eu nem tô fora do mundo, ali eu tô outra dimensão, gente. Aquele lugar é maravilhoso, né? Então, acho que tem isso, sabe? Dessa coisa, mas realmente a gente está pagando, sabe? E é para isso mesmo. Então, acho que é por isso, Felipe, que a gente fica tão pé da vida quando a gente percebe que não tem a conservação, sabe? Que não está limpo em algum lugar. É isso, cara. A gente está pagando. Uhum. Mas assim, não é só aquela coisa, porra, é dinheiro. Não, porque a gente está olhando para o outro lado, sabe? A gente não Exato. gostaria de estar olhando o tempo todo o dinheiro que a gente pagou lá fora para entrar, né? Não, e assim, é, voltando até, lembrando que a gente estava falando de Imagineering, né? A gente, até como a Mayara falou, poxa, eu tô lá, para que que eu vou ir num, sei lá, pagar um dinheiro para ir no cinema ver um filme se eu posso fazer isso aqui no Brasil, sabe? Eu tô lá, eu vou ver o que tem lá que eu só consigo fazer lá, sabe? Então eu tô pagando caro, mas eu tô pagando e quero ter essa experiência, né? Então, o Imagineering que faz isso, né? O Imagineering que faz a gente sentir tudo isso. Às vezes você não tá nem percebendo, né? Eu falei, é porque eu gosto de ficar olhando detalhezinho. Às vezes você não tá olhando, mas no seu subconsciente você tá imerso. Você tá entrando naquele mundinho, você tá sendo pego por aquilo que tá te envolvendo tudo, né? Como você falou, Bruno. Ah, mas porra, mas aí você entra lá no Comunicore. Porra, você vê que aquilo lá não foi feito pelo Imagineering. Aquilo lá foi feito por um arquiteto qualquer que pagou preço de banana para fazer uma sala de uma
que não é nem uma sala VIP de aeroporto, sabe? É pior. Então, é um pouco disso mesmo. Aí eu queria aqui fazer uma homenagem, gente, até o Felipe falou, várias gerações de Imagineers, né? Então, lembrando da gente, Imagineering, que é Imagination, que é Engineering, Imagineer, com dois E's no final, RS, o profissional que lida com Imagineering. E queria fazer uma homenagem, para mim, dos caras da primeira geração de Imagineers, que na realidade, assim, vamos cair, adoro o Marty Sklar, né? Que eu vou falar em Marty Sklar, que é um dos primeiros Imagineers. Na verdade, ele foi assim, ele é ligado a Imagineer, que depois virou lá topo de Imagineer durante muito tempo. Mas assim, a ligação dele com Imagineer, ele era um redator, antes de mais nada, um redator. E eu sou um redator também, de origem, né, gente? Há muitos anos já pesquiso e trabalho com redação para mídia digital. Eu escrevo, mas assim, redator, eu já não sou há muito tempo. Mas ele é um cara que sempre para mim foi uma inspiração, sempre. Eu conseguia trocar e-mails com o Martin Sklar tem uns quase 15 anos. Eu consegui o e-mail dele, não lembro como, mandei e-mail, e isso aí, é o babão, né? Elogiando o trabalho dele, blá, 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 blá. Eu falei, cara, você vai responder isso nunca. Todo dia tem que mandar e-mail para ele desse tipo. Ele respondeu. Ele falou, pô, Bruno, que legal, você sabia que eu falei, eu respondi, porque no meu dia a dia de trabalho, né, eu já trabalhava com redação para mídia digital. Ele falou, poxa, eu não imaginava que podia inspirar gente que lidava com mídia digital, pô, que legal, não sei o quê. Aí ele, né, pô, não sei se você conhece meus livros. Eu falei, claro que eu conheço, né? Ele tinha lançado dois, né? Depois tem o terceiro, acho que foi lançado depois dele já ter falecido, se não me engano. E, gente, o texto do Martins, claro, é maravilhoso. Então, assim, vários roteiros clássicos de discursos. Antes de mais nada, ele fazia muito discursos do Walt, né? Então, frases e discursos famosos do Walt Disney, o Martins Clark fazia. Ele começou fazendo o jornalzinho da Main Street, quando ele tinha 17 anos. E, assim, ele era em algumas vezes que eu fui a convenções da Disney e tal, eu assisti palestras com ele, um amor de pessoa, super simpático, super gentil. Imagine o Yoda da Walt Disney Imagineering. Era o Marty Sklar, né? E sempre solícito e tal. E tanto gosto do Marty Sklar que meu último livro, eu escrevo, né, gente? Tenho livros publicados e tal, sobre redação de mídia digital. O meu livro novo, que, aliás, Felipe, quer dizer, você que está ouvindo e vendo do futuro, talvez não dê tempo. Mas dia 26, fazer jabá aqui, tá, gente? Dia 26 de outubro, na Livraria da Vila, do Shopping Cidade de São Paulo, 6h30 da tarde, é um sábado, tá? Vai ter lançamento do meu sexto livro, né, lá. Então vão, por favor, quem puder ir me encontrar. Olha E aí. vai lá, vai lá. Fala o nome do livro aí, ó. Falando do livro, fazer. E é Web Fala o nome do Writing livro. UX Fala o Writing. nome do seu livro, pô. Faz Web o jabá Writing direito, homem. Web Writing e UX Writing, redação para mídia digital, da editora Senac. Eu vou lançar, então, repetindo, no dia 26 de outubro, na Livraria da Vila, do Shopping Cidade de São Paulo, 6h30 da tarde. Vai lá para fazer uma bagunça. Gente, vai até que se não tiver a fim de comprar o livro. Muita gente não vai ao lançamento, pô, vai gastar uma grana. Eu não lido com isso, não trabalho com isso. Gente, vai para me dar um abraço, para falar comigo. Pelo amor de Deus, não precisa comprar, não, sério, de boa. Vai lá, colado ao metrô, até fiz uma votação. Eu podia fazer o lançamento em qualquer livraria da Vila de São Paulo. Aí eu escolhi isso, fiz uma votação perto do metrô, em suma é isso, e estou falando disso tudo porque uma das dedicatórias, dedico a 3 ou 4 pessoas, é o Marty Sklar, né? Porque ele é um cara que realmente, profissionalmente, ele me inspira muito, sabe? Desde os livros dele, tem 2 livros dele, dos 3 que foram lançados no Brasil, um milagre, não me perguntem como conseguiram isso. 2 livros do Marty Sklar, que aqui entre nós nem um Walt Disney da vida, né, gente? É um cara lá da primeira geração de Imagineers. Tem 2 livros em português por editora brasileira, tá? 2 livros publicados. E, e é isso, então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa primeira geração, né? Que vê exatamente, né, Felipe? Como você bem lembrou, Greg também, galera chegou veio de cinema, veio de teatro, veio de cenografia, né? A galera geral que fazia
que fazia cenário de filme, tá? Então, eu queria que alguém mais quer comentar sobre a primeira geração? É que uma coisa que às vezes as pessoas imaginam que pelo nome Imagineering que são só engenheiros trabalhando, não, a origem da palavra ela vem de Imagination Engineering, mas Imagineer é todo mundo que está envolvido com o projeto dos parques, dos resorts, navios, tudo da Disney. Então, além dos engenheiros, claro, você tem os ilustradores, você tem os roteiristas, você tem os designers, tem arquitetos, tem profissional de luz, de figurino, tem toda uma gama de profissionais diferentes para fazer cada um dos detalhes. E todo mundo é considerado um Imagineer. Uhum, Então, assim, não fica, não é algo para ficar preso à carreira de engenheiro, projetista, não. É exato. todo mundo que faz um pedacinho do que você está vendo é um Imagineer. Tanto que quando a gente fala desses nomes, assim, os grandes nomes, né? O Bruno falou do Maurice Clark, eu queria puxar um aqui que eu sou fã demais do trabalho dele, dessa primeira geração, que é o Mark Davis, que, né, cara que ele criou os conceitos, as gags, tudo, por exemplo, do Piratas do Caribe, até algumas coisas da Haunted Mansion, coisas mais que ele trabalhou também, mas você vê, é o cara que tá fazendo conceito, ele não é o cara que vai projetar o mecanismo, mas você tem um outro Imagineer que é o cara que vai lá e projeta o mecanismo. Então, tem todo mundo, toda essa galera envolvida. Mas o Mark Davis, por que que eu sou fã dele? Porque ele conseguia te contar uma história e ele é tão bem-humorado. Você vê que tudo que ele põe ali o próprio Piratas do Caribe e a Haunted Mansion, que a Haunted Mansion ela tem esses dois momentos, né? Ela tem um momento mais divertido e tem um momento mais dark, né? O momento mais divertido é o do Mark Davis, o momento mais dark, mais pesadinho, é o do... Oh, caramba, vou esquecer o nome dele agora. Falei isso faz pouco tempo. Ele tem um nome esquisito. Ex, Caramba. Potential, não é esse? Não, o A Exatêncio, música, né? ele escreveu a letra da música do Piratas e da Haunted Mansion. É o. Oh, caramba, eu esqueci o nome dele, peraí que eu já vou achar aqui. Mas você vê a diferença da pegada dos dois medianos. É Então, o Claude Mark Davis, Coates, é esse? O Claude? não, o Claude Coates, não é o Claude Coates, eu vou lembrar. Não, é o Claude Coates. Bom, eu vou lembrar. Mas eu amo o senso de humor do Mark Davis que ele colocava nas atrações, que eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouquinho, sabe? É, eu acho que hoje a Disney não faz mais essas atrações bem humoradinhas, mas com gags e tal. Acho que talvez o Tony Baxter ainda fazia, especialmente quando você pega a Splash Mountain, ela tinha umas gags assim, né, umas piadinhas. Mas você não vê mais hoje isso acontecendo em atrações novas deles, é uma pena. Acho que isso se perdeu um pouquinho. O Mark Davis para mim é o rei disso, dessas atrações com um senso de humor assim interessante na Disney. Quem quiser conhecer o trabalho do Mark Davis, né, gente, tem 2 livrões, caros pra caramba, maravilhosos, foram lançados acho que em 2019, com todo o trabalho do Mark Davis, assim, 2 livrões maravilhosos que valem todo o dinheiro da vida, né? E queria lembrar aqui, por incrível que pareça, Matos Claro, assim, para mim é tudo na vida, até profissionalmente, mas Rolly Holly Crump é o Crump, segundo cara. Holly Crump, claro, Holly Rolly Crump. Crump. Holly Crump, fica homenagem aqui a Holly Crump também, gente, grande Imagineer. Mas quem mora no meu coração, trabalho, é a Mary Blair. A Mary Blair, para mim, é a minha Imagineer favorita. No meu mestrado, eu arrumei um jeito, né? Como redator, eu tinha experiência em texto, eu não sabia nada de imagem, e aí fui fazer uma eletiva no mestrado sobre imagem. E a minha professora deixou fazer um paper lá sobre Mary Blair. E aí eu fiz, assim, pesquisei demais sobre Mary Blair e tal. Ela tem um livro muito legal chamado como é que é? The Flare, não sei o que, of Mary Blair. Depois eu lembro o nome, aí, se alguém puder procurar enquanto isso. Não sei o que, não sei, The Flare of Mary Blair. Tem vários trabalhos sobre Mary Blair, gente, assim, ela criou todo o visual, a concepção de It's a Small World, para dar um exemplo, vários outros tratamentos ligados a filmes também. E mulher, né? Mulher, né, gente? Inclusive tem um livro bem legal, acho que tem uns 2 anos, sobre Women at Imagineering, acho que o título é esse.
que é um livro bem legal também, que fala sobre trabalhos de Imagineers mulheres que nem são tão conhecidas assim. Aliás, o livro ele surpreende por isso. São mulheres atuantes hoje no Imagineer, ou saíram há pouco tempo, né? Teve layoff lá há algum tempo, mas mulheres que atuam nessa área. E a Mary Blair e poucas outras foram da primeira geração, né, Felipe? E que logo no início já estava ali ralando junto com a galera. Mas alguém mais quer falar de alguém da primeira geração? Já lembramos ótimos nomes aqui, né? Ó, o livro da Mary Blair é The Art and Flair of Mary Blair. Obrigado, obrigado. Dei uma olhada aqui. Blair, of Mary Blair. É. Nossa, e o marido dela era Imagineer também. É, eles não se davam exatamente tão bem assim, não, os dois super talentosos. Lembrando sempre que Mary Blair veio ao Brasil na célebre viagem do El Grupo, que é o próprio Walt Disney veio com um grupo de animadores e tal, em 1941, lembrando que o primeiro parque é de 1955, ou seja, foi bem antes disso. E ela veio ao Brasil com o marido e tal, veio ao Rio, ficaram no Hotel Glória, eles e o Walt não ficou no Hotel Glória, ele ficou no Copacabana Palace. Você falou puxou o nome do Ex Atencio aí, né? Uma coisa que eu acho incrível dessa primeira geração de Imagineering é como o pessoal era absurdamente criativo e se virava para fazer as coisas, né, na época. Então, o caso do Ex Atencio para mim chama muita atenção porque quando acho que ele foi chamado para trabalhar no Imagineering, quando ele estava trabalhando no Imagineering Walt, ele era técnico de animação, alguma coisa assim. Aí o Walt falou assim, cara, vem cá, você vai escrever a letra da música aqui, o texto e a música dessa atração. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Não, você vai fazer. E o cara me entrega Piratas do Caribe, sabe? E o cara me entrega Haunted Mansion. Isso é inacreditável. O cara nunca tinha escrito uma letra de música na vida, ele fez isso. Mas é muito doido, Felipe, porque por mais que a gente fique, pelo amor de Deus, Walt Disney não era uma pessoa só. Cara, ele tinha essas coisas assim de puxar do nada, e de repente ele puxa, e aí puxa um talento de uma pessoa que a própria pessoa nunca tinha pensado em fazer aquilo na vida, e é muito louco. É impossível não Uhum. ver que o cara era um gênio mesmo, né, gente? Assim, sei lá, é mais do que gênio, né? Não era em relação a ele. Ele puxava o talento dos outros, né? E aí, lembrando Sim. que foi essa junção de talentos, né, gente, que deu origem à Disneyland. E aí é o tipo de conceito e que acabou inspirando outros parques temáticos, de tudo isso que a gente falou agora, limpeza, detalhe, bolha, sair do mundo e tal, e que foi, né? E aí veio o pessoal da segunda geração. Alguém quer começar a falar alguém? Citar alguém de É, segunda geração? antes disso, eu acho que dá pra gente falar que, assim, na verdade foi a Imagineering que inventou o parque temático, né? Que antes disso eram os amusement parks, como vocês falaram, eram parques de diversões. Agora, o parque temático mesmo é uma invenção do Walt Disney e de toda a equipe deles, né? E aí isso acabou influenciando outros parques, até que eram parques de diversões, como Knott's Berry Farm, por exemplo, que acabou virando parque temático depois, né? Mas a origem de parque temático mesmo vem da Disney. E uma curiosidade, vocês sabem de onde vem o termo Imagineering? Não é o significado, a gente já falou sobre isso. Sabe quem criou esse termo? Vocês sabem? Tem Eu essa acho que eu já ouvi a história, mas eu não lembro agora. Alcoa, a empresa Alcoa. Ah, é verdade. A Alcoa criou esse termo. Tanto que é patenteado Eu por lembrava de eles, alguma coisa assim. tá? É patenteado. Se eles deixam a Disney usar, eu não sei qual é o barato deles, se a Disney pagou, eu acho que não. Mas é deles, a palavra é deles, tá? Imagineering. Acho que tem, gente. Ó, Eu tenho. deixa eu fazer um fact-checking aqui. Eu Tá. abri a Wikipedia. Assim, foi inventado pela Alcoa mesmo, está confirmado. Só que a Disney pediu para registrar como marca registrada em Mas mudou. 89 e Ó, conseguiu registrar como uma ah, marca da Disney. legal. Legal. Então, assim, Porque acho que talvez a Alcoa não tenha. Você falar, não vamos brigar por isso, é, porque eles nem usam, né? É isso que Eles eu nem usam. falar, entendeu? Não? Mas é interessante porque a gente fica o tempo todo, foi só juntar duas palavrinhas, foi cara da Disney fazer isso, juntar duas palavrinhas. Não, foi Alcoa, não tem nada a ver, né? Então foi. E até assim, vale dizer que antes a Imagineering não tinha esse nome, era
era o WED Enterprises, que era o acrônimo para Walt Elias Disney. Então era uma outra empresa do Walt Disney, mas não tinha esse nome de Imagineering. Isso acabou sendo renomeado muito tempo depois, né? E aí vale dizer também, né, Greg, que logo depois que a Disneyland foi inaugurada, começaram vários projetos, inclusive a Feira Mundial, né, isso é mais de uma década depois, Feira Mundial de Nova York, de 64, mas antes disso, empresas começaram a procurar a Disney para fazer projetos e coisas que não surgiram, né? Então, apareceu ali mesmo uma oportunidade de negócios para a Disney, né? Internamente, muitíssimo internamente, né? De criar o parque, o restaurante, bar, e tantas coisas que surgiram depois, mas surgiu um modelo de negócios ali, né? Então, acho que assim falou, mais do que inventar o conceito do parque temático, que é deles, inventaram o negócio do parque temático, né? E todos os desdobramentos a partir disso. E aí depois, né, gente, lembrando, depois de 55, a Feira de Nova York ela foi essencial para o desenvolvimento da atividade da Walt Disney Imagineering, que ela não tinha esse nome, mas da WED, né? É WED, alguma coisa, né? WED Enterprise. Enterprises. WED Enterprises. E a Feira de Nova York foi muito importante porque as empresas começaram a, de novo, vários negócios de Disney, do Roy, de todo mundo, contactaram as empresas em que fizeram encomendas de atrações que, como It's a Small World, e como é o nome dessa atração, hein, Greg? Aquela atração, Carousel of Progress, esse treco aí, que o Greg gosta. Outra, né? que tá aí até hoje, né? É um símbolo do Imagineering. Veja só, até a Disney tem mau gosto, veja só, não só o Greg, a própria Disney. Mas, e foi muito importante porque foi um momento de muita criatividade, muitas dessas atrações estão aí até hoje, como o Greg falou, e foi uma maneira de puxar muita criatividade, né? O Lincoln, né? A, do Abraham Lincoln, a figura da animatronic, gente, tem uma evolução, vamos dizer assim, entrou em erupção a criatividade do Imagineering início dos anos 60, né? Acho que já foi aí nesse mesmo momento, que foi pouco antes, né, gente? 2 anos antes do falecimento do Walt, que faleceu em dezembro de 66, então a feira foi em 64, 2 anos antes, e ele já começou a pensar na cidade Epcot, né? E eu não preciso nem dizer que nesse processo de inicial, né, de criação da cidade, os Imagineers também se envolveram. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a cidade? O Cidade. O parque foi do John Hunt, agora eu não estou lembrando o nome de quem que estava à frente do parque, mas a cidade, eu confesso que eu não conheço os Imagineers que estavam junto com o Walt Pois é, nessa eu falei, empreitada aí. eu fiz essa pergunta meio de propósito, Felipe, porque fica sempre muito enevoado quem de fato participou como Que a impressão que dava que Imagineer. era um projeto muito pessoal do Walt É mesmo, a isso. cidade, né? O que eu soube até agora, assim, alguém executou assim o célebre filme do Epcot, que tem aquele painel grandão e tal, alguém fez aquilo, alguém desenhou. O roteiro foi Martin Sklar, mas tudo bem, as artes, as poucas artes que a gente tem da cidade, algumas têm, não estou dizendo que não tem autor não, tá, gente? Mas assim, não houve sabe como tem a primeira geração de Imagineers para Disneyland, a cidade, é o que você falou, muita paixão do próprio Walt para idealizar, né? Muito dali as ideias, tudo bem que elas foram desenhadas por alguém, mas o que está ali é muita cabeça do próprio Walt, né? Uhum. E aí depois já começa a ver a galera, né, já pensando na Disney World, que foi inaugurada em 71, em Orlando, na Flórida, e já ali já estava a galera da segunda geração. E aí que eu já tenho meu preferido da segunda geração, mas eu queria que vocês falassem um pouco. Greg, da segunda geração, quem que você curte mais? Quem que te chama mais atenção? Ah, assim, na verdade, eu, eu conheço mais a história dos primeira geração, muito Disneyland, e dos mais recentes, que eu sou mais ligado, assim. Mas acho que o Bob Wise é um cara que, pelo fato de eu estar lendo o livro dele agora, eu tô
eu tô gostando de entender a história dele. E uma coisa que me chamou muita atenção é o envolvimento dele com a Tokyo Disneyland. Que ele foi um cara que começou na Disney World, mas puxou o projeto lá de Tóquio. E é interessante ele contar que quando ele voltou para os Estados Unidos, as pessoas que tinham trabalhado no projeto de Tóquio eram meio que consideradas tipo um segundo escalão dentro do Imagineering. Sofriam um certo tipo de preconceito, o pessoal não gostava, ele voltou a fazer coisa pro Japão depois disso. Ele acabou virando presidente do Imagineering depois, mas eu acho que, assim, eu não conheço os parques do Japão, mas pelo que eu não conheço pessoalmente, né? Eu nunca visitei os parques, mas pelo que eu já vi de como as coisas são lá, eu acho que é um nível de detalhe muito, muito grande, as coisas são muito bem organizadas, parece a Disney clássica mesmo, que eles estão mantendo até hoje, muito por causa do dinheiro que sobra lá também, né? Eu acho que o, a liberdade criativa do Imagineer acaba sendo limitada um pouco pelo orçamento que ele tem para o projeto, né? E, e no Japão eles conseguem ir mais longe, né? Fazer as coisas mais detalhadas hoje em dia. Então eu acho que o Bob Wise, por ter entrado nessa muito novinho e ter feito parte de todo o processo de desenvolvimento dos parques de Tóquio, começando lá da pedra inicial até o final, depois virando até presidente do Eu Imagineering. estava dizendo que eu conheci o Bob Weiss em 2015, que eu fui com imprensa para a D23 de 2015, né? E tinha um pavilhão grandão, lindíssimo, da Shanghai Disneyland, que estava inaugurando. E ele e John Rhodes, eles receberam jornalistas, agentes, né, para apresentar o parque. Ele estava tão nervoso. Mas ele estava tão nervoso, porque depois ele foi junto com a gente. Tinha imprensa americana, estrangeira, a chinesa. Ele foi com a gente mostrando cada um dos painéis. Ele é muito, muito sério, muito concentrado, sabe, Greg? Muito. Tanto que eu vejo os vídeos agora dele. Ele não parece ser um cara de relações públicas assim, né? Ele é um Pois é. cara muito mais técnico. Cara, ele ficava olhando para a gente, sabe? Muito articulado, ele explicando as coisas, respondendo, eu olhava a sério quando a gente perguntava, sabe? Super concentrado. Mas ele parece um cara bem legal. E aí, você falou do Japão e tal, foi inaugurado em 82, né? A Disney do Japão. É. 83, na verdade, 83. Foi 83, isso mesmo, abril de 83. E aí, lembrando que teve esse limbo aí, a própria Disney ficou um certo limbo, né, do raiar dos anos 70, depois que o Walt morreu, o Roy depois e tal, ficou esse limbo até a entrada do Michael Eisner. E, gente, é impossível não falar de Michael Eisner, embora ele não tenha sido Imagineer, porque, querendo ou não, foi a duplinha Michael Eisner e meu Deus, que faleceu, Michael Eisner, Frank, o o Frank Frank Wells. Frank Wells. Wells. Frank Welsh, gente, essa duplinha, fazendo de novo Walt e Roy, que fato é que o Michael Eisner, ele puxou de novo Imagineering e criou a Disney Decade e tal, e querendo ou não, gente, deu um impulso danado de novo Uhum. ao Disney Imagineering, e a partir de Fale mal quanto quiser do Michael Eisner, mas ele é um cara que ele valorizava a criatividade no Imagineering. Isso era uma coisa que ele fazia que o queridinho atual do É. Bruno não faz. Exatamente. Então, assim, gente, querendo ou não, acho que é impossível falar. Não, não dá para deixar de falar, porque a gente podia puxar logo para o meu queridinho Bob Iger, mas se não tivesse, inclusive, existido o Michael Eisner, né, existiria no posto que ficou tanto tempo Bob Iger. Ele Uhum. deu esse impulso todo. Então, aí entra nessa segunda geração, o Tony Baxter da vida, que, poxa, para mim, Tony Baxter, É. eu já falei aqui em outros episódios, né? Mas tem um livro, não é biografia, não é autobiografia, mas é biografia do Tony Baxter, para uma editora independente, acho que o nome é Tony Baxter, o nome da biografia, é um livro muito gostoso de ler, em inglês até fácil, e eu recomendo pra caramba. E Tony Baxter, né? Gente, pelo amor de Deus, Big Thunder Mountain, ele participou de Star Tours, Star Indiana Tours, Jones, da Disneyland, exatamente. Splash Gente, Mountain. é, é, gente,
áreas que nem foram construídas na Disneyland. Ele era apaixonado por steampunk, então muito da Discoveryland de Paris é inspirado na Discovery Bay, que era uma área que existiria na Disneyland, que acho que hoje é onde fica a Galaxy Edge, não é? Ali que ia ficar a Discovery Bay, se eu não me engano. Eu li isso outro dia, não sabia. E então Tony Baxter é outro cara que, poxa, muito querendo ou não, gente, os trabalhos que ele passou a fazer, né, antes, tudo bem antes, mas muito durante a gestão de mais de 10 anos do Michael Eisner, né, antes dele virar um vilão. Mas tem uma história do Michael Eisner que os Imagineers, na época, se sentiram um pouco desprestigiados, que foi quando ele levou o filho dele para escolher quais projetos iam seguir em frente no Imagineering. Filho dele de, sei lá, 9 anos de idade, levou no escritório, botou o pessoal para apresentar os projetos futuros para o filho e escolheu o que o filho gostou mais, né? Então os caras falam, poxa, o cara tá botando o filho dele para decidir meu futuro aqui, né? Eu sei que numa dessas a Splash Mountain foi uma das escolhidas que passou na frente de outras. Eu não lembro quais foram os outros, mas tinha uma lista lá do que o filho gostou mais. Eu sei que a Splash Mountain foi a prioridade. Isso não foi muito bem visto dentro do Imagineering com, com razão, né? Eu acho que se fosse eu trabalhando, se eu fosse o Imagineer, chegasse o filho do presidente de 9 anos para escolher qual Nossa, projeto vai para frente, eu ia achar até ofensivo, né? sim, também. Mas, por Realmente, outro lado, as coisas deram certo. No final, ele acabou botando muito dinheiro para o Imagineering, desenvolveu parques, né? Eu acho que. Mas tem esse episódio controverso que é bem do começo da carreira dele, né? Na Disney, né? e essa época, né, gente, teve projeto da Disney de Paris, que começou, ou seja, foi a década Disney, os hotéis em Orlando, os vários hotéis, né, o que gerou o Animal Kingdom, a Hollywood Studios. Então foi tudo a partir desse momento que eles ficaram um dia, quer dizer, o Frank Wells, para quem não sabe, morreu num acidente de helicóptero, acho que foi em 94, né? Foi 10 anos depois que eles dois assumiram em 84. E aí o Michael Eisner ficou até, se eu não me engano, 2005. Esse maio Eu ficou só, 11 anos, né? eu só tô me perguntando por onde anda esse filho dele agora, o que que ele faz da vida. Eu vou ter que pesquisar agora, porque eu quero saber esse garoto que segurou o mundo em suas mãos por uma Muito breve bom. reunião. Por onde anda, cara? Muito bom, Ué, você Marcelo. vê a responsabilidade do cara, né? Fazer uma escolha É, assim. É, Pois é. E eu vou pesquisar. dessa fase, se eu não me engano, né, foi a Disney Cruise, não sei. A Disney Cruise Line já foi Bob Iger ou foi ainda Michael Eisner? começou com o Michael Eisner, ele que começou com o Disney Cruise Line. Uma das coisas que mais me fascina hoje gente, pelo amor de Deus, você tem que criar um mini parque temático num lugar fechado e que ali tem que ter atrações, entre aspas, tem que ter restaurante, então, sabe, acho que Hotelaria. hotelaria, é isso mesmo, hotel, tudo junto no lugar fechado. E falando sério, acho que ali é a prova de que a Imagineering dá muito certo mesmo, sabe? É o talento dele, gente. Porque depois não está dando certo, vamos ser sinceros. E tem dado muito certo, né? Então, lembrando que naquela época, então, naquela gestão Michael Eisner, que a Imagineering, né? Foi daquela época também já para o final, Hong Kong, né? Acho que os contatos com China começaram no final de Michael Eisner, foi inaugurado em 2005, o primeiro parque de Hong Kong, ou seja, sim, pegou muito Michael Eisner, mas muito Bob Iger também. E aí, nessa época, né, da época de Tony Baxter, um pouquinho depois, veio outro Imagineer, gente, que é impossível deixar de falar, que é o Joe Rohde. Alguém quer falar um pouquinho sobre ele? Falar o quê do cara que fez o Animal Kingdom? O Animal Kingdom inteiro saiu da cabeça desse cara, sabe? Ele é muito doido, assim, porque ele foi o líder de projeto ali do Animal Kingdom. Depois voltou de novo quando foram fazer Pandora. Então, se você pega hoje e fala assim, nossa, mas o que que tem a ver Avatar com Disney? Cara, ele conseguiu
encaixar o tema, o storytelling, o Imagineering ali dentro do parque de uma forma perfeita. Então, ele é um cara muito único, assim, e você vê a assinatura dele mesmo no que ele criou, né? É muito impressionante o que o Joe Rohde fez, e acho que atualmente, se você falar, é que obviamente ele já está aposentado, mas acho que até hoje não tem nenhum nome recente maior do que Joe Rohde como Imagineer estrela da Disney, assim. O cara se aposentou, mas todo mundo só lembra do nome dele. Eu acho que teve até um cara que tentou ir nesse caminho, que era o Zach Ridley, que ele estava super ativo, assim, e sendo mostrado pela Disney, fazendo muitos O que vídeos e aconteceu tal. com ele, Só, Greg? Outro dia eu lembrei ou disso. não sei, até a conta do Instagram dele tem tipo um ano que não tem nada, desde novembro do ano passado. Teoricamente, ele foi promovido para Global Creative Strategy Executive, executivo global de estratégia criativa. Mas não sei o que isso quer dizer, mas o Instagram dele era um que tinha mais coisa de desenvolvimento das atrações dos parques, ele que estava por trás de toda a reforma do Epcot, mas A comunicação da é, Disney deve ter dado um cala-boca nele, não sei por quê. Assim, porque em teoria ele fazia aquilo orientado pela Disney, não está fazendo porque que, né? Metade porque queria, metade de repente, né? desde que o Joey Rhodes aposentou, ele era o cara que mais era a cara do Imagineering. Eu acho. Mas depois desapareceu e não apareceu ninguém no lugar dele. Poxa. E Pô, teoricamente ele ainda tá na Disney, mas não sei porque ele, assim, é engraçado que assim, até a conta do Instagram dele ficou parada do nada, assim. por mais que a gente ame assim todo o trabalho que o Joe Rohde fez, né? Pô, o cara foi projetar até hotel lá no Havaí, sabe? É, eu queria chamar um nome aqui dessa mesma geração, contemporâneo dele, que não é um nome tão lembrado assim, que é o Kevin Rafferty. O livro dele Esse é cara. maravilhoso, né? Você Hã? leu? Não li, não li, não li. Cara, o livro dele é maravilhoso. Cara, ele é muito bom, ele trabalhou em muita coisa, assim. Óbvio que ele não era o chefe de tudo, mas, porra, Typhoon Lagoon, Twilight Zone Tower of Terror, que é a melhor atração do mundo! Sabe? Stuff to be a Bug, Tiki Room, ele trabalhou alguma coisa. Ah, mas na verdade foi a reforma, né? Blizzard Beach, Test Track, Rock and Roller Coaster, Aerosmith, PhilharMagic, Toy Story Midway Mania, a Cars Land, Cars Land é do Kevin Rafferty, que é uma área maravilhosa, sabe? A última coisa que ele trabalhou foi o Mickey's Runaway Railway, pouco antes dele se aposentar, né? Ele acabou se aposentando mais ou menos na mesma época ali do Joe Rohde, da Disney, quando o Época da pandemia, furacão né? Que quando o furacão Chapek passou lá e devastou todo o Imagineer, coitado. Mas é um nome da mesma época, ele é contemporâneo ali do Joe Rohde, que também fez coisas excelentes nos parques Disney. É um nome que precisa ser louvado também, é o Muito Kevin ótimo. Rafferty. Ótima lembrança. E no livro dele, poxa, você que gosta dele, você vai adorar o livro, né? Cara, ele escreve muito bem, é muito legal. E, pô, pelo Bom, amor vou de Deus, atrás. a concepção de Cars Land, gente, foi antes do filme Cars. Ele começou a criar, gente, a ideia era aquilo que a gente vê, imagina aquilo com carros ali, só que sem os personagens, era praticamente o que virou depois. Aí, quando eles Uhum. estavam com as etapas já tinha arte conceitual, inicialzinho e tal, e aí a Pixar começou a desenvolver o filme, beleza. Aí eles pegaram esse tema. Então, assim, sabe o que eu estou falando? Que a ideia daquele ambiente é dele. Uhum. Era para ser uma área sobre a cultura de carros da Califórnia, alguma coisa que aí veio o filme e eles botaram a propriedade em cima, mas realmente o conceito original começou com ele pegou e adaptou isso pro filme. É. Meu, vamos ser bem honestos, é uma das melhores áreas que a Disney construiu ever, assim, né? Obviamente eu não conheço nada do Japão ainda para olhar, mas você falar das áreas da Disney nos Estados Unidos é uma das melhores, com certeza. E queria lembrar que eu um acho que outro, só se compara a Pandora, assim, em termos de imersão. Pode ser. queria lembrar aqui de outro Imagineer que eu adoro também, que é pouco falado, que é o Tim Delaney. Já ouviram falar do Tim Delaney? Hum. Ele criou a Discoveryland, que é a minha land preferida, que é da Disney de Paris. Então, ele que criou aquela área, assim, nossa, veio muito assim, foi inspirado
na Discovery Bay do Tony Baxter, tá? A Discovery Bay seria aquela land lá que na Disneyland, só que a ideia dos ambientes, das atrações e tal, foi o Tinderland, de como ficou. Então, uma homenagem aqui ao Tom Fitzgerald também, que é outro cara da Disney de Paris. Então, a galera que construiu a Disney de Paris, nossa, é bem topo também. Voltando um pouco no Joe Rohde, só para fazer um comentário pós aposentadoria, Joe Rohde foi o cara que fez projeto. Bom, gente, não sei, acho que muita gente vai saber, não sei se todo mundo sabe, mas quando a Anitta se apresentou no Coachella, quem fez o palco dela foi o Joe Uhum. Rohde. É verdade. E ela conta Grande que, tipo, lembrança. a Anitta é muito fã também, vai muito nos parques, tal, pelo que conheço. Ah, porque eu sou muito amiga de Anitta, né? Enfim. é, E ela falou que ela ficava encantada, assim, no Animal Kingdom. Ela falou, pô, eu quero trabalhar com o cara que fez isso aqui. Eu vou dar um jeito. E aí, quando chegou a hora de procurar alguém, ela saiu caçando. Tipo, não, eu quero dar um jeito de falar com ele, de trabalhar com ele. Então, assim, expandindo horizontes, né? Não só fazendo as coisas da Disney, mas fazendo aí. Tá vendo, gente? Pra ter uma Disney no Brasil, é um pulo. É um pulo. É só um dedo da Anitta ali pro negócio acontecer, gente. Fica aqui meu apelo. E queria falar também de outro Imagineer, que sinceramente eu não vou nada com a cara dele, que até bloqueou o nome, que é o cara que criou a Galaxy Z. É Scott alguma coisa, né? É o Scott Trowbridge. Não vou nada com a cara dele, ele teve no Brasil aqui, né? Não. Mas realmente a concepção toda, o projeto Galaxy Z foi dele. E ele pode se aposentar, valeu, ó, tá cheio de dinheiro, vai, se aposenta, vai para Flórida, aquelas coisas todas, mas já deu, porque não Sabe o gosto. que que o Scott Trowbridge fez antes dele ser contratado pela Disney para fazer Galaxy Z, né? O quê? Ele fez Wizarding World na Universal. Que bom, tá vendo? Então vai para Universal, tá ótimo. Pode deixar a Disney. Inclusive, talvez ele Não tenha dá. feito alguma coisa do Epic Universe, será? Será? Não, porque ele ainda tá na Disney, mas Ah, tá. ele continuou na Disney. Depois da Galaxy Z, ele continuou lá. Inclusive, acho que ele até fez alguma apresentaçãozinha no última D23, não lembro direito. Mas a Disney puxou ele depois que ele trabalhou no Wizarding World, que o cara fez um baita trabalho. E como é que vocês veem o estado hoje é, dos Imagineers, gente? Em relação à empresa Walt Disney Imagineering, é que a gente fala, né? O Furacão Chapek, o Bob Iger voltando, tá marromeno a coisa, muita gente saiu, se aposentou, a coisa mexeu lá dentro. Como eu estava comentando com o Greg, né? Assim, até a Imagineers mais jovens que estavam aparecendo, deixando de aparecer. Então, assim, Walt Disney Imagineer, os Imagineers, é isso. Eles não estão aparecendo mais tanto quanto apareciam antes. Eles serviam uma espécie de embaixadores, e tal, até como tem, né? Embaixadores, né? Deixando de aparecer. Queria saber o que vocês estão achando agora da atividade Então, do Imagineering. eu acho que atualmente eu sinto que o Imagineering ele está muito mais preso preso por algemas corporativas, né? Vamos usar uma alegoria aí, assim, no sentido de que eles não têm já há algum tempo a liberdade que até a geração do Joe Rohde até tinha. Até o Michael Eisner, vamos ser bem honestos, até o Michael Eisner, eles tinham. Eu já falei várias vezes aqui, né? Se você for pegar a última atração original sem uma propriedade intelectual prévia criada nos parques dos Estados Unidos, foi as coisas do Animal Kingdom, por exemplo, a Expedition Everest, sabe? Então, a impressão que dá é que hoje o Imagineer ele tem que seguir os trilhos do que é vendável. Eles não deixam mais o Imagineer criar. Óbvio, dentro do que eles têm que fazer, né? Falando do Galaxy Z, é bem feito, lógico que é bem feito, é caprichado, é bonitinho. Talvez não tenha atingido o mesmo sucesso que a gente fala, por exemplo, sempre comparando com Harry Potter no universo, mas é uma land bem feita. É, Pandora, porra, Pandora é uma área inacreditável. Que você não precisa gostar do filme, você não precisa conhecer o filme para gostar de Pandora no Animal Kingdom, sabe? De tão imersiva, de tão caprichada que ela é. Mas ainda assim, ela foi feita dentro dos limites do que é
uma propriedade intelectual pré-estabelecida. Então, o que eu sinto é isso hoje. Eu não sei, eu juro que eu não sei, se pegasse a geração atual de Imagineering e falasse assim, cara, cria um negócio do zero, novo, que não dependa de nenhum filme. Eu não sei se eles saberiam fazer tão bem quanto essas gerações que a gente falou agora. Primeira, segunda geração, terceira geração de Imagineering. Eu não sei se eles saberiam, eu não sei se eles têm a capacidade disso, porque eles nunca foram provados, nunca foram colocados na prova para isso, que nunca deixaram eles fazerem também. Porque eu acho que vem de cima para baixo, né? O que que tá vendendo? O que que mais vende? Moana. Por quê? Porque Moana é o filme mais visto no Disney Plus sempre, desde que o Disney Plus saiu. Então a gente precisa botar Moana. Então faz alguma coisa de Moana. O que que a gente tem pra fazer? Tem um cantinho aqui, faz um parquinho de água de Moana. É um parquinho de água bem feito? É um parquinho de água bem feito, de Moana. Eu fui lá, eu tava tirando sarro, mas assim, quando eu fui lá, eu falei assim, cara, isso aqui é legal, é bem feito. É uma atração? Não, não é uma atração. Mas dentro do que ela se propõe, eu achei ela bem feita, é divertidinha, é gostosinha. Não vou pagar o ingresso só para ver isso, mas assim, fizeram um bom trabalho, sabe? Dentro daquele conceito que eles queriam criar. Ainda acho que está no parque errado, mas tudo bem. Mas a impressão que eu tenho é isso, que eles estão restritos hoje pelo que é a forma que a Disney hoje trabalha. E é só olhar para o que eles sabem que vai dar dinheiro, não porque sem deixar a criatividade. Parece que a Disney deixou de ser uma empresa criativa, é uma empresa que só faz continuação e que só faz reboot e só faz remake e só faz live action de coisa que eles sabem que vai dar dinheiro. Então, esse que é a minha atual visão do Imagineering, sabe? E aí, gente, até voltando ao início, é a Epic Universe ano que vem, os parques da Universal, né? Tanto que tiveram dinheiro para fazer esse parque, maravilhoso que parece ser, inaugura em 22 de maio de 2025. Se Deus quiser, Passaporte Orlando estará lá, Felipe e Ju, no dia da Torcendo. inauguração, vamos torcer aqui, desde agora. E aí eu fico perguntando, assim, eu acho que, de novo, né, como a gente estava conversando no início, até antes aqui de começar, acho que dá para conviver grupos, tecnologias, todo mundo convive, um tem que ser melhor que o outro e tal. Mas aí, o Epic Universe, ele sobe um degrau considerável em relação ao parque temático, né? É, como é que vocês veem entre aspas, aí me lembrem aqui, gente, qual é o nome da subsidiária barra empresa da Universal de Imagineering? É, não vou lembrar. Tem um nome, depois a gente lembra. Mas eu queria saber o que vocês acham da criatividade da Universal? Olha, eu acho que pelo menos nas últimas áreas temáticas que eles fizeram o que eu esperaria da Disney fazendo nos dias de hoje. Eu acho que é, se for ver, Universal Creative. né, pega as últimas áreas, desde o Harry Potter para cá, desde a primeira área do Wizard World of Harry Potter, o que eles fizeram depois, os Simpsons, que é uma área muito imersiva também, o, as, o Beco Diagonal do Harry Potter, que fizeram depois, que mais que tem? Até a Minions Land que fizeram para criança, tem um clima diferente. E o Epic Universe como um todo, né, pelo que a gente já viu de vídeos promocionais, eu acho que eles estão realmente pensando não só nas atrações, mas nas áreas como um todo, né? É, tem algumas coisas que não tem muito o que fazer, por exemplo, lá no Island of Adventure, a área do Jurassic Park, principalmente com a Velocicoaster, eu acho que isso tirou muito da imersão que tinha, porque a Velocicoaster é um negócio que vai para o meio do parque, você fica vendo outras coisas, você vê pelo portão do Jurassic Park, você vê o castelo do Harry Potter, então assim, você não tem aquela coisa de ambientes isolados. Eu acho que o que é mais antigo e que eles mexeram você não consegue ter um isolamento total igual você tem nas áreas de Harry Potter, por exemplo. Mas acho que o que eles têm feito de novo é um trabalho de altíssimo nível de detalhes e preocupação com a experiência de ponta a ponta, do momento que você entra no parque até o momento que você sai, não só nas atrações em si. O que eu O que sinto. eu, Desculpa, pode falar, Felipe. não, o que eu acho, né, do Universal Creative, né, que eles não são Imagineering, do Universal Creative, mostra, assim, o quanto eles ouviram feedbacks e foram trabalhando para mudar
a visão, porque o universo sempre tinha aquela má fama, mas tudo é simulador, tudo tem tela. E eles perceberam esse tipo de coisa, e eles trabalharam para mudar isso, né? Então, se você pegar as últimas coisas que abriram, né? Por exemplo, o Greg falou, a Velocicoaster e a Hagrid. Cara, são duas montanhas russas. A Hagrid, para mim, ela é. Eu sempre falava que eu acho que a montanha-russa temática mais legal que tinha, para mim, era a Expedition Everest. A Hagrid pega o que a Expedition fez em termos de uma montanha-russa com tema pesado e ele multiplica isso. Ela melhora, ela consegue criar em cima disso. Então, se você vai na Hagrid, é uma montanha-russa temática sensacional, que ela não deixa de ser uma montanha-russa, mas ela tem tema. Você sente que você está dentro do tema, que você está sendo uma história, está sendo eles aprenderam demais nessa parte de imersão, de storytelling, melhoraram muito, muito de verdade, assim. Tanto que esse negócio do sightlines, né, que o Greg tá falando. A Universal sempre teve o problema dos dois parques serem espremidos no meio da cidade, onde eles não podem crescer muito, eles não podem ficar bloqueando tantas coisas. Então a gente espera que no Epic Universe eles façam isso. Então a impressão que dá é que vai ter, inclusive aquela história daqueles portais que você entra em cada uma área, dá a impressão que quando você entrar dentro da área, você vai estar isolado naquela área, você não vai ver mais nada. Então, talvez eles consigam fazer isso, né? A gente só vai saber quando a gente estiver lá dentro mesmo para olhar. Mas Felipe, e eu a acho que questão. o que o Gary falou, a Universal estava fazendo o que a gente esperava de ver da Disney, e a Universal estava entregando recentemente, sabe? E aí é um fato, né, gente? Até Isso com a área da Nintendo, a área da Nintendo, cara, é não. sensacional. É um fato, gente, isso Desculpa, Bruno. acontece também com as gerações que vêm depois de pioneiros, né? Querendo ou não, quem vem antes quebra a cara, vai, erra, não sei o quê, fica um pouco mais cansado. Querendo ou não, uma Disney Imagineering foi abrir esse caminho todo que a gente conversou ao longo desse papo aqui. Então, assim, tem essa vantagem de aprender com quem veio antes. Agora, o que eu noto, e acho que é parte dessa aprendizagem também, é uma questão de Imagineering, entre aspas, e de marketing, de comunicação também, eles sabem lidar de uma maneira mais respeitosa e mais inteligente com propriedade intelectual. Na própria criação do que eles estão criando, olhando muito para o Epic Universe, na maneira como eles vendem isso, eles lidam com pelo menos para mim, foi uma coisa muito menos agressiva do que a Disney enfiando propriedade intelectual. Eles comunicam mal isso, né? Eles vêm comunicando, mas que acho que também faz parte de quebrar a cara deles, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo uma coisa mais coesa, principalmente em todo esse processo de divulgação, lançamento e tal da Uhum. Epic Universe. Seja uma coisa muito mais fluida, É, madura, respeitosa, sabe? Eu acho. é. Tem uma coisa que às vezes o pessoal fala, pô, Felipe, mas você ficar cobrando da Disney criatividade, originalidade, coisa, atração original, e da Universal você não cobra. Eu falei assim, cara, nunca foi a proposta da Universal. A Universal sempre foi assim, o parque é where you can ride the movies. Então, eles nunca tiveram tema original, eles nunca tiveram nada original. Eles sempre foram um parque sobre cinema, sobre filmes, né? É que não era o que a Disney. A Disney já era uma mistura de coisa de filme, de coisa de animação e de coisas conceitos originais. Então, eu falo, se eu cobro a Disney hoje é porque a Disney me ensinou lá atrás o que eles entregavam, onde que era a barra, né? Então eu quero que a Disney continue entregando a barra aqui em cima, né? Então é meio que isso, assim. Ela tá cobrando o que a Disney prometeu, né? Tipo, É, é exato. isso. Em relação à Universal, para mim, principalmente eu acho que Harry Potter, porque é a coisa mais recente, grandiosa. Enfim, para mim é fácil gostar das coisas da Disney, porque eu acho que não tem nada da Disney que eu não gosto, nenhum filme que eu não gosto. Eu acho que, ai, não, nunca dela, né? Mas enfim. Mas assim, Harry Potter, gente, ninguém me mate, por favor. Eu nunca tive um apego afetivo com Harry Potter. Eu acho que talvez eu seja uma das poucas da minha geração, mas é porque, como eu já disse anteriormente, eu era medrosa, né? Então eu tinha medo e eu não gostava de fazer o quê? E ainda assim eu fico absolutamente encantada ali dentro. Foi uma coisa que você fica, tipo, com o zoião desse tamanho, sabe? Eu lembro de falar muito, sentar assim num banco e ficar falando com meus pais, meu, isso aqui para alguém que é apaixonado, para alguém que lê os livros, que vê os filmes milhares de vezes e tal, é de encher o olho, é uma coisa que faz tempo que não tem um. E é isso, a gente quer da Disney uma coisa nova, né? Não necessariamente que a gente já viu, mas é o que está acontecendo, uma crise generalizada, né? A gente já conversou sobre isso antes, nos filmes, que nem o Felipe falou, remake, live action, que não é live action, porque esse é computação, não é live action, enfim. Fica aí o questionamento sobre Rei Leão.
Então, eles estão num processo de reciclagem que é injusto, porque ao mesmo tempo que é isso, os Imagineers atuais não tiveram nem a chance de. Não foi nem cobrado deles, nem tiveram a chance de mostrar o que eles têm para contar. A gente está reciclando história e tem milhares de pessoas com histórias incríveis, novas para contar. E, pô, se tem alguém que sabe fazer, se tem uma empresa que sabe fazer, contar histórias novas, era a Disney, mas eles estão ainda vivendo isso, que é bastante frustrante. Né? Não dá vontade, aquela coisa, meu Deus, filme novo da Disney desse ano, não é a mesma coisa, né? E é isso, acho que deu essa amornada um pouco, né, de não ter coisas novas, mas assim, tudo lindo, eu entrei no Tron, chorei, então eu não posso reclamar, porque eu sou assim, cadelinha da Disney, não tenho o que falar. Mas a Universal acho que realmente deu uma step up, assim, né? Aguardando ansiosamente o Epic Universe para ver o que vai acontecer. Por favor, Felipe, faça seu relatório completo, porque eu quero ir já versada no que estiver acontecendo. Eu quero ir depois que já tiver sido testado, entendeu? Que eu já sei o que vai funcionar. Perdeu o medo. É isso. Eu quero já ir assim, ó. Já tem 20 roteiros na internet rodando aí, entendeu? Eu quero já ir, o negócio já tá feito. Mas é isso, fica essa expectativa maior, né? Eu acho, de ver o que eles vão mostrar do que talvez as coisas que a Disney vai mostrar, porque a gente já. Não sei, acho que a gente tá meio gato escaldado, né? Também um pouco. Assim. Para terminar, gente, está na hora, eu pensei aqui um exercício de Imagineering de cada um de nós aqui, imaginando que a Disney fizesse um parque em Jundiaí. Brincadeira. No Brasil. No Seja Brasil. Disney. O castelo. Qual seria o castelo? Não vale Cinderela, nem a Bela Adormecida. Seria castelo de quê? Vamos lá, Felipe. Caramba, deixa eu pensar aqui. Se alguém quiser falar Vou antes, pode falar. atravessar então, já que... eu acho que tinha que ser algo semelhante ao que fizeram na China, de um castelo inspirado em várias princesas. Eu acho que não precisa ser um castelo específico de uma princesa. Coloca que tem influência de várias coisas diferentes. Porque o importante é ter um castelo, né? Não dá para não ter um castelo. Isso. Ah, Mas posso ser polêmico? Sim. Eu pode acho ser que podia ser, em polêmico. vez do Castelo, a Casita, do Encanto. Caramba! Mas é Luiz. colombiana. Casita! Você Mas a falou casita não ia ser grande o A suficiente. Bárbara está colocando Bota a casita também, concordo. mas do lado separado, assim. Gente, eu tô me sentindo traída, porque Não, tinha que ser eu tenho uma fissura pelo castelo. É o símbolo que eu mais gosto da Disney. Sabe? Aí você vai Eu pra quero outra. até tatuar um. E ele vem com essa agora. Não, A aqui é Bárbara, Brasil. Não, mas Luiz, eu vou falar. a Bárbara está dizendo que tinha pensado exatamente nisso. Eu estou colocando no chat aqui. Aí, ó. Cara, tinha que ser, em vez desse peixe Perth, faz daquele mesmo tamanho, só que é uma bola de futebol. Cara, que Eu acho doideira. uma boa. Zé Carioca Ó, em Eu e o Luiz, a gente eu faz acho. muito exercício. Desculpa te interromper, mas a Adel gente fala. toda hora fala, ai, se tivesse aqui, que ia ter o meet and greet. A gente até pensa nas festas, a gente tem muitas ideias. Disney, vem gente aí, contrata a gente. E aí a gente pensou, quando começou o burburinho de Disney Jundiaí, e aí eles tinham acabado de lançar o Wish. E o Wish é uma animação, é homenagem a várias, e ele não pertence a lugar nenhum, então ia ser a gente cogitou o castelo do Rei Magnífico lá. Nossa, o Wish é tão ruim esse filme. Não acho tão ruim essa animação. Nossa Gente, senhora, eu nem coitadinho. assisti. Nem veja. O único tipo de castelo que eu não queria, porque o das princesas, né, é o de Hong Kong, não é isso, Greg? Não é o de Xangai, né? É que fizeram uma reforma e aí virou o castelo de todas as princesas. O que eu não queria que fosse alguma coisa de Xangai, que para mim é aquela uma versão castelo da Haunted Mansion, aquela coisa grande, estranhíssima, marrom, estranho. Eu não gosto daquele castelo, é estranhíssimo. Gente, foi isso. Então, a gente... Só uma coisa, uma curiosidade no final que você falou da Haunted Mansion, eu lembrei. Eu não sei se vocês viram aquele
protótipo de óculos da Meta, o Orion, que é um óculos de realidade aumentada com câmera. É tipo Apple Vision, só que com cara de óculos de verdade. Ah, E eu tava vendo um review dele, é um protótipo, ainda não está à venda e nem vai estar à venda tão cedo, mas ele usa o mesmo efeito da Haunted Mansion para poder projetar as imagens na lente do óculos. cara, Aquele efeito dos Pepper's fantasmas Ghost. dançando, né? Aquele jogo de espelho, ele faz isso olha. com uma câmera atrás que projeta na lente para poder você interagindo com o ambiente. Então é como se você estivesse olhando sei lá, pode ser até os fantasmas dançando na sua sala de jantar, porque eles estão com um efeito reverso, sendo projetado na lente do seu óculos, vindo lá de Não é trás. Você... parecido com o óculos de realidade aumentada lá do Mario Kart? Porque aquele é assim Eu, também, você tem uma lente aqui, você também tem uma projeçãozinha, então ele tá projetando, a tela fica aqui, só que ele projeta na lente que tá na sua frente, assim, aí você vê Eu ela acredito que deve através, ser a mesma coisa. deve Eu ser a acho que mesma deve ser coisa. o mesmo tipo de tecnologia. Tipo aquele óculos de ler deitado. É tipo isso? Não sei se vocês já viram isso. É um óculos que é coisa besta, gente. Mas olha, já que a gente reclamou de falta de originalidade, falou de castelo, eu acho que a Disney tem tempo antes de construir, de fazer um filme que tem uma princesa brasileira para fazer o castelo Ah, dela. apoio Ou muito. bota a Tiana, que eu amo. Justo. Eu amo a Justo. Tiana, faz um castelo da Tiana, sei lá. O Navim não é brasileiro? Faz o Castelo do Príncipe Navim, aí vamos fazer uma coisa totalmente diferente, um Porra. castelo de princesa de príncipe. Pois Príncipe. é, tecnicamente ele é da Maldônia, mas o dublador é O brasileiro. dublador O é brasileiro, é dublador. verdade. E aqui é o. Esqueci o nome dele. Ele mesmo. Vocês sabem quem é. É Que brasileiro. ele é ator. Que ele é ator brasileiro, gente. Gente, legal, ó. Rodrigo Obrigado. Lombardi. Ah, tá. Obrigado para todo mundo que está aqui. Felipe, Greg, Luiz, Thaís, Maiara, Bárbara. E você que está ouvindo, vendo a gente no futuro, no canal do YouTube, é a hora do Jabá, Felipe. Bora lá. Se você está vendo isso aqui depois da gravação, então você está vendo no canal do Passaporte Orlando no YouTube. Neste mesmo canal, ou no Spotify, ou em outros agregadores de podcast, você também pode ouvir o áudio desses encontros, né? Então, fica à vontade aqui para participar, se você quiser na próxima vez. É só se inscrever lá no link bit.ly/inscrever-SEP. bit.ly, né? bit.ly/inscrever-SEP de Sociedade dos Exploradores de Parque. E aí você pode participar aqui com a gente. E aí vai estar aparecendo aí você também as suas opiniões nas próximas publicações que a gente fizer nos canais aí do Passaporte Orlando. Luiz, Thaís? Bom, então quem quiser dicas de viagem, de passeio, de evento voltado para o público nerd, sigam a gente, Viaja Nerd, em todas as redes. Agora a gente está com a viagem da Thaís em Nova York, então tá saindo os melhores locais nerds que tem por lá. Uhum. Muito bom. Maiara, E quer algum cobriremos. jabá? Ah, tá. Desculpa, fala. Não, eu falo que a gente vai para D23 também, né? Então vamos ver o que vai sair de lá. Que dia vocês vão, falando nisso? Domingo. Eu também. A gente se encontra lá, hein? Oh, a gente se vê lá. Eu vou no sábado. Estarei lá também. Ai, gente, eu fiz uma loucura. Eu vou todos os dias. Maneiro, legal, muito bom, muito bom. Fiz uma loucura. A Loucura gente boa. ia até acabar a meia. Acabou em É, 10 segundos, né? Não deu para contar. eu consegui por pura sorte, gente. Foi bem sorte mesmo. Beleza, pessoal. Boa noite para todo mundo e mês que vem tem mais. Um abração. Beijo. Valeu. Valeu. Boa noite, gente.